Você já parou para pensar como o medo e a ansiedade podem destruir relacionamentos amorosos? E se eu te dissesse que essas duas emoções que parecem ser tão negativas podem ser transformadas em aliadas para poder construir relacionamentos e não para destruir eles? E outra coisa, você sabia que pessoas controladoras e ciumentas acabam com namoros e casamentos que levaram anos para serem construídos de uma hora para outra? Olha, nesse vídeo nós vamos mergulhar fundo na dinâmica entre o medo, a ansiedade e o amor. Eu vou falar sobre o tal amor incondicional e eu te mostrarei que ele não existe. Mas eu também vou falar que precisamos do outro para poder ser quem realmente nós somos. Fica comigo até o final e quem sabe você descubra como ficar ou como sair de um relacionamento amoroso. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade usando essas duas emoções a seu favor, pelo resto da sua vida, com base no mundo real, no mundo em que vivemos, especialmente nos teus relacionamentos. E será justamente sobre o medo, a ansiedade e o amor que eu vou falar nesse vídeo. Afinal de contas, a forma como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta influencia diretamente a qualidade da nossa vida, seja ela profissional, familiar, entre amigos e principalmente nas nossas relações amorosas. Somos seres humanos e para sobreviver e evoluir como espécie, sempre vivemos em grupo. E hoje, vivendo em sociedade, estamos em constante relacionamento com as pessoas. E em grande parte do tempo, esses relacionamentos produzem conflitos, incertezas, medos e ansiedades. Mas se de um lado a gente enfrenta muita dificuldade nos relacionamentos, do outro lado, sem as pessoas à nossa volta, nos sentimos solitários. No consultório, ao longo de anos, eu venho atendendo pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. E quando se trata de ansiedade nos relacionamentos, o dilema é sempre o mesmo. O que eu faço para não me sentir sozinho? Ou então, por que quando eu encontro alguém eu não consigo conviver em paz com essa pessoa? Olha, a gente estabelece relações com pessoas em todos os lugares, desde o momento em que nascemos até o fim da nossa vida. E para superar o medo e a ansiedade presente nos relacionamentos, é essencial saber viver e conviver em sociedade, especialmente com as pessoas que a gente ama. Mas agora me responda, você sabe por que tanta gente sofre com tanta solidão? Ou por que ficamos com medo e ansiosos, com receios de ficarmos sozinhos? Nos sentimos sozinhos quando não temos a conexão humana, um amparo humano. Sem ter pessoas para nos ouvir, a gente fica inseguro. Pessoas que vivem em constante solidão tendem a ter problemas de saúde e vão desde os problemas cardiovasculares até depressão, ansiedade, pânico, estresse. Além disso, o sistema imunológico não funciona direito e ficamos mais suscetíveis às doenças infecciosas. Somos seres sociais e precisamos do amparo social. Quando um bebê nasce, a sua primeira necessidade é ter uma pessoa para cuidar dele, não é de comida nem de água. Quando nascemos, um adulto ele é essencial para poder cuidar da gente. Caso contrário, a gente não sobreviveria. Foi assim desde os nossos ancestrais e é assim até hoje. E esse é o motivo pelo qual é tão importante a gente se conectar com os outros seres humanos. Precisamos da conexão humana tanto quanto do ar para poder respirar. As relações sociais, sobretudo as positivas, são essenciais e especialmente importantes durante os primeiros anos de vida e seguirão importantes durante toda a adolescência e por toda a nossa vida. A força da espécie humana está justamente na união, sem a qual não vamos conseguir enfrentar as dificuldades da vida. E a ansiedade e o medo vão nos dominar. Olha, até o final desse vídeo eu espero que você possa refletir melhor sobre os teus relacionamentos. E eu espero também que você encontre algumas respostas para poder lidar melhor com aquela pessoa que você ama, mesmo durante os momentos de conflitos e sofrimento. E nessas horas a gente tem o hábito de focar nos sintomas da ansiedade e esquecemos de lidar com as ameaças concretas. A gente só pensa em se livrar daquele incômodo, daquela aflição, daquele sofrimento e não procuramos a causa. E com o passar do tempo, tudo se repete. As brigas voltam, o medo retorna e a crise de ansiedade se intensifica.
Então, se aquela pessoa que a gente divide o mesmo teto, aquela pessoa que tanto amamos, não está disposta a nos ajudar nesses momentos, ou sequer ela consegue perceber que nós estamos em sofrimento, o tal do amor vai perdendo a força. E pouco a pouco, os pensamentos negativos e a falta de compreensão e apoio acabam destruindo rapidamente o que muitas vezes levou anos para ser construído. E agora é hora de você fazer uma reflexão e eu vou te convidar a pensar comigo sobre a seguinte questão: existe o amor perfeito? Existe o amor incondicional? E outra coisa, qual é a relação entre o amor romântico, o medo e a ansiedade? Olha, a maioria das pessoas acredita ainda hoje no amor perfeito. A maioria das pessoas acredita que o amor perfeito que existe, ele é incondicional. E olha só, acredita que nós somos feitos um para o outro, mas o amor não é perfeito. Para viver o amor, existem muitas condições a serem cumpridas por ambos os lados. E ninguém nasceu predestinado a amar uma determinada pessoa. Na nossa cultura, é esperado que uma mãe e um pai amem os seus filhos e que os casais amem um ao outro sem pedir nada em troca. Mas não é verdade. O amor exige muita coisa. Não é verdadeira essa história de amar o outro incondicionalmente. Nós amamos o outro sim, mas nós queremos do outro muita coisa e na maioria das vezes queremos do outro mais do que ele pode nos oferecer. E aí surgem as frustrações, aí surge o sofrimento e as incertezas desse amor. Vivemos em uma sociedade consumista baseada nas aparências. E não é à toa que essa sociedade adotou o amor como sendo o seu principal produto, o produto a ser comprado ou ser vendido. Existe uma verdadeira indústria do amor romântico, seja do cinema, das novelas, das cerimônias de casamento, joias, livros e até os aplicativos de encontro e por aí vai. Mas muitas vezes esse sentimento, e olha que eu estou falando do amor, ele não passa de um produto criado. Algo que aprendemos a dizer que precisamos e por isso temos que encontrar ele custe o que custar. Temos que encontrar o amor da nossa vida. E quando a gente encontra, muitas vezes ele cai na rotina. E ele se desmancha como um castelo de areia diante das forças do mar da vida. Ficamos embriagados com a promessa do felizes para sempre. E muitos relacionamentos terminam rapidamente. Outros duram anos, décadas e até mesmo uma vida inteira. Mas muitos deles são cercados de uma relação de posse, de ciúme, controle e anulações mútuas. A maioria das pessoas vivem ou vão viver um relacionamento afetivo ao lado de um parceiro ou de uma parceira. Mas quem tem um relacionamento baseado no medo e na ansiedade precisa entender como é o funcionamento dessas relações. E é por isso que eu quero que você continue aqui comigo, porque assim você vai saber o que acontece e como lidar quando tudo isso estiver acontecendo na sua vida. Agora, se para você está tudo certo nos teus relacionamentos, então envia esse vídeo para aquela pessoa que você sabe muito bem que sofre por amor ou sofre com a falta de um amor. Porque é justamente nos relacionamentos amorosos onde encontramos a mais intensa fonte de alegria, de tristeza, de esperança e de ansiedade. É onde a gente encontra medo e força para poder lidar com as coisas da vida. Relacionamentos amorosos constroem pontes e são capazes de destruir castelos com um único gesto ou com uma única palavra. Entender o relacionamento amoroso passa por entender as individualidades e as múltiplas formas de amar. Porque a gente encontra relacionamentos amorosos que fogem das normas ditas como as corretas pela sociedade. Existem pessoas que vivem o poliamor, que amam mais de uma pessoa simultaneamente, seja dentro ou fora do casamento. Existem também os casais que vivem 2 amores ou até mesmo 3 amores ao mesmo tempo. Assim como também existem os relacionamentos que saem do padrão da heteronormatividade. Mas o que define um bom relacionamento é o amor. Não é o sexo que você tem, nem a orientação sexual da pessoa. Não importa se o casal é formado por um homem e uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres, ou até mesmo 3 pessoas. Existe também os relacionamentos onde tem pessoas que ninguém quer por perto, porque são pessoas que não param de reclamar ou que ficam criticando o tempo todo tudo. Culpam os outros, falam que o Brasil não presta, que não tem solução.
para essas pessoas tudo vai dar errado. Então, tenha muito cuidado, porque isso é contagioso. Ficamos contaminados com esses comportamentos. Se do nosso lado existe uma pessoa triste, dificilmente a gente vai ficar feliz. Se convivemos com alguém agressivo, violento, mal-humorado, isso tudo acaba nos influenciando. As pessoas nos influenciam de forma positiva, mas elas também nos influenciam de forma negativa. E quando a carga é muito negativa, sofremos por antecipação. E aquilo que era para ser bom se torna desagradável. Outro aspecto importante diz respeito à felicidade. Tenha muito cuidado para não fazer com que o outro seja a garantia da sua felicidade. Não podemos depositar no outro a garantia da nossa felicidade. A gente precisa desenvolver a nossa própria autonomia. Mas essa autonomia, ela não é tão simples assim. Porque em tudo na nossa vida tem a outra pessoa. O outro está em tudo que fazemos, em todos os lugares que nós vamos. Mesmo que a pessoa que nós amamos não esteja fisicamente perto, ela estará pelo menos nos nossos pensamentos. E olha que está tudo bem, porque é justamente isso que nos torna humanos. E na medida que nós vamos nos relacionando, vamos também construindo sentimentos. E sobre isso, sobre essa construção de sentimentos, eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar como que se constrói o amor. Mas por hora, calma lá. Porque antes de falar sobre essa construção, a gente precisa saber que vivemos em uma sociedade repleta de medos. As pessoas vivem dizendo que estão ansiosas por tudo e a todo momento. Só que nessa sociedade a gente precisa, querendo ou não, se relacionar com o outro. E isso não é de agora. Há mais de 300 mil anos, os nossos ancestrais diretos, os Homo sapiens, eles sobreviveram e evoluíram principalmente porque eles se organizavam em grupo. E por incrível que pareça, eles tinham muito medo e naquela época eles já eram muito ansiosos. Mas essa é outra história. É outra história que a gente pode discutir em outro momento. Porque agora a gente vai voltar para a nossa realidade. Porque nós somos, neste momento, e sempre fomos, seres coletivos e precisamos do outro para poder validar quem nós somos. E eu me torno quem eu realmente sou a partir do olhar do outro. E o outro é o outro que me ajuda a esculpir a minha identidade. Um relacionamento amoroso, principalmente num relacionamento amoroso, isso fica ainda mais evidente. Eu vou na academia, eu cuido da minha alimentação, mas não apenas pela minha saúde, mas também para que o meu parceiro ou a minha parceira possa me notar, possa me elogiar e me desejar. A gente faz dieta, cuida da pele, do cabelo, das roupas, a gente usa o melhor perfume para que o nosso parceiro ou a nossa parceira possa nos perceber. Mas me responde aí, quantas vezes você se perguntou para alguém como está a sua roupa, o seu corte de cabelo ou a sua maquiagem? E aí eu te pergunto novamente outra coisa. Qual é a razão dessa pergunta? Qual é a razão desse questionamento? Se afinal de contas já existe espelho e você mesmo pode avaliar o grau da sua beleza. E a questão é que a nossa beleza ela é mediada pelo olhar do outro. Não queremos apenas chamar a atenção. A gente quer também receber elogios e ser desejados. Nos relacionamentos amorosos, o que o outro pensa sobre nós tem um peso enorme, porque é o olhar do outro que define quem somos. Quando o outro me reconhece como belo, perfeito e maravilhoso, eu passo ainda a gostar mais dessa pessoa, porque ela confirma a minha autoestima, ela confirma o quão belo eu sou. Assim eu passo a gostar mais de mim mesmo. E eu passo a fazer isso, passo a gostar mais de mim a partir do olhar do outro. E não é à toa que quando perdemos alguém, é como uma parte de nós fosse arrancada, junto com a certeza de que a gente era belo e perfeito. Quando um relacionamento amoroso termina, ficamos para baixo, porque tudo que o outro nos oferecia é retirado. Um relacionamento só termina mesmo quando tudo que o outro nos oferecia de bom é retirado. Precisamos do outro para ser quem nós somos. Mas então, quando uma pessoa sai da nossa vida, como ficam os nossos sentimentos e as nossas emoções? Algumas pessoas deixam saudades, mas é certo dizer que outras deixam alívio. Algumas nos passam segurança, nos motivam, e outras nos puxam para baixo.
e tem uma situação para poder complicar ainda mais um relacionamento. Se a gente cuidar de nós mesmos, podemos não ser compreendidos. A pessoa que eu amo e que supostamente me ama pode achar que a minha alegria extrema, que o meu autocuidado e o meu sucesso são para agradar outra pessoa e não ela. E aí surgem os ciúmes, o controle e a inveja. Da mesma forma que se a gente ficar cuidando de nós mesmos, podemos ao mesmo tempo deixar o outro de lado. Então, o que a gente tem que entender é que em um relacionamento a escolha precisa ser diária, a gente precisa diariamente construir esse relacionamento. E a gente está em uma luta permanente contra tudo aquilo que nos rouba a segurança, a paz e a tranquilidade. Queremos uma vida sem medo e livres da ansiedade. Só que muitas vezes a gente desconsidera que as pessoas são diferentes uma das outras. Mas como a gente já viu antes, eu preciso do outro e por isso eu tenho que fazer concessões. Só que se eu faço tudo o que o outro quer, eu deixo de ser eu mesmo. E se eu faço apenas aquilo que eu quero, eu acabo anulando o outro. Então é preciso encontrar um equilíbrio para poder me conectar com o outro, sem ter que me isolar como se eu fosse o único dono da verdade. O outro nos mostra que o mundo é grande e que vai além daquilo que nós conhecemos. E só para deixar mais claro, o mundo não gira em torno de nós. Você e eu somos apenas uma engrenagem. Você e eu somos uma pessoa entre tantas outras e compartilhamos esse mundo com todos, especialmente com as pessoas que a gente tanto ama. Por isso, temos que aprender a conviver com os outros, assim como temos que aprender a ficar sozinhos sempre que for necessário. E precisamos também aprender a lidar com o controle e com o ciúme. Existem aqueles casais onde uma pessoa tenta impor o controle absoluto sobre a outra. E essa pessoa também é absolutamente ciumenta. O pior ainda é quando ambos os parceiros são controladores e ciumentos. Eu acho que talvez você conheça algum casal assim, porque grande parte dos conflitos amorosos surgem da vontade de controlar o outro. Em um relacionamento, uma pessoa ansiosa sofre muito quando percebe que não está no controle, ou ao contrário, quando ela é muito controlada. As pessoas ansiosas vivem sempre tentando controlar o outro, ou então tentando escapar desse controle. Independente de como você é, toda pessoa ansiosa quer que as coisas aconteçam exatamente do seu jeito e no seu tempo. E nessa tentativa de controlar a pessoa amada, acabamos aprisionando ela aos poucos, tirando dela a sua liberdade e tudo que ela mais ama. E o inverso ele também é verdadeiro. Quando somos controlados, perdemos a nossa liberdade e perdemos também o prazer pela vida. A pessoa controladora quer possuir completamente o outro e muitas vezes acredita que realmente é dona dele. A ansiedade em um relacionamento torna os casais possessivos e ciumentos. Ambos tentam anular, manipular, tentam humilhar, sufocar e controlar o outro em nome de um suposto amor. E muitas vezes em nome das aparências. O que realmente importa é o próprio eu. E tudo aquilo que for importante para esse eu deve ser bom para o outro, independente do que o outro queira, do que o outro gosta. A vontade de controlar o outro se manifesta naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz, até na roupa que ele vai usar. Queremos saber onde ele vai, que horas ele vai, que horas que ele volta e com quem ele está. Toda pessoa ansiosa é muito controladora e nos relacionamentos sofre quando percebe que não consegue controlar ou quando é sufocada pela tentativa de ser controlada. Assim, o medo e a ansiedade acabam assumindo o controle da relação e aos poucos quem amamos deixa de ser importante, deixa de ser amada. Se a pessoa amada vive com ciúmes e fica nos controlando, a gente começa a evitar ela. Procuramos outras possibilidades e até mesmo outros amores. Ou por outro lado, a gente sofre e sofre com medo e com ansiedade por um futuro incerto, com as incertezas e de como vai ser a vida sem aquela pessoa do nosso lado. Ficamos paralisados sem conseguir seguir em frente, sem conseguir ser feliz. Se a relação que você vive for de ciúme e de controle,
você vai acabar deixando de ver a pessoa que você ama como realmente ela é. Passará a exigir que ela seja exatamente como você deseja. E quando isso acontecer, você se tornará intolerante, incapaz de aceitar que somos seres falíveis, que somos imperfeitos e que não podemos vencer sempre ou controlar tudo e todos. Você também não vai aceitar que o outro é livre, assim como você também é livre. E quando um relacionamento chega nesse ponto, o medo e a ansiedade ganha espaço. Essas emoções vão nos empurrando para tomar decisões precipitadas. Vamos criando um cenário catastrófico, cheio de ameaças e incertezas. E culpamos o outro pelos nossos fracassos ou então pelos nossos traumas do passado. Acusamos também o outro de ser o responsável pelas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Imaginamos cenários terríveis e muitas vezes repletos de fantasias que não fazem parte da realidade. E passamos a acreditar nisso como sendo a única verdade. E o pior é que não assumimos as responsabilidades pelas escolhas que estamos fazendo e não conseguimos enxergar o outro como ele realmente é. E passamos então a ver o outro como achamos que ele é. Nesse ponto, o diálogo ganha força, porque conversar é um importante caminho para poder superar os conflitos e o sofrimento. Mas ele não é o único. E apenas conversar, mesmo que seja uma conversa excelente, não vai resolver. Eu vou te explicar melhor. Existem casais que silenciam, não falam nada sobre as suas dificuldades. Evitam lidar com os problemas por vários motivos. Mas o principal motivo é a insegurança que sentem em relação ao futuro. E aqui entra a velha ansiedade assumindo o controle novamente. Já outros casais, eles se ofendem, se agridem com palavras e até mesmo se agridem fisicamente. Mas de qualquer forma, com ou sem o diálogo, o que realmente importa são as ações concretas. Somente agindo no mundo real, promovendo mudanças reais, é que as coisas poderão melhorar. Mudar é possível, mas para isso você precisa abrir mão de algumas coisas para poder ter ou alcançar outras coisas. Eu percebo nos casais que eu já atendi no consultório que existem aqueles que conversam muito e não fazem nada para mudar. E esses seguem sofrendo. Também tem aqueles casais que não conversam e vivem brigando. E esses também seguem sofrendo. E tem outro tipo de casal que conversa e faz mudanças concretas na sua vida. E essas mudanças acontecem de ambos os lados. Eles encontram um caminho melhor, distante do sofrimento, do medo e da ansiedade. Da mesma forma que tem aqueles casais que não conseguem conversar. Não sabem ou então simplesmente não querem conversar. Mas eles vão pouco a pouco mudando. E eles vão mudando efetivamente as suas vidas. E esses vão de maneira mais lenta, mas eles vão construindo e reconstruindo a relação. E assim eles vão mudando e seguindo em frente, com confiança, com parceria, respeito, liberdade, paz e amor. Para se relacionar de forma saudável, do medo à liberdade, dominando a ansiedade e transformando a sua vida para melhor, as mudanças são inevitáveis e contínuas. Temos que aceitar e nos adaptar às mudanças, respeitar a liberdade da outra pessoa. Quando duas pessoas se unem como um casal, não se transformam em uma única pessoa. É errado dizer que antes éramos dois e que agora, porque a gente virou um casal, passamos a ser um só. Quando você se relaciona com a outra pessoa, você continuará sendo você e o outro vai continuar sendo o outro. Cada um com os seus desejos, cada um com as suas alegrias, com seus medos e ansiedades. Cada pessoa tem o seu próprio projeto de vida e o outro deve apoiar esse projeto. O medo e a ansiedade fazem parte de quem somos e não tem como a gente viver sem essas duas emoções. Assim como não tem como manter um bom relacionamento amoroso sem compreender que o amor é uma construção compartilhada pelos amantes, rumo ao desejo e ao projeto de cada um. Mas é necessário que nessa jornada exista pelo menos um projeto e desejo em comum. O amor é um sentimento e ele não é dado a priori. Ele é construído tijolo sobre tijolo e cada tijolo representa uma emoção e uma memória. E para entender como é essa construção, é preciso saber diferenciar emoção de sentimento.
As emoções são um conjunto de ações agudas e passageiras. E entre elas existe o medo e a ansiedade. Não paramos para poder pensar o momento em que a gente vai expressar uma emoção, seja ela de nojo, de raiva, alegria ou tristeza. Ela se manifesta instantaneamente. E diante dessas emoções, a gente não consegue disfarçar as nossas expressões. O nosso corpo revela o que nós estamos sentindo. E as emoções, elas vão e vêm. Não somos nem felizes e nem tristes o tempo todo. Já os sentimentos, como é o caso do amor, levam tempo para serem construídos. Eles são fortes e duradouros. E aos poucos, ao longo da nossa vida, a gente vai colocando lá na balança dos afetos várias emoções positivas, para só depois de muito, muito tempo, passar a amar alguém de verdade. Você deverá somar uma série de emoções positivas para construir o tal do sentimento chamado amor. Por outro lado, se na balança das emoções começar a pesar mais para o lado negativo, com a soma de emoções de medo, de tristeza, de ansiedade, entre tantas outras, o sentimento de amor ele vai perdendo a força e ele vai acabar. Não podemos escolher quando e como alguém vai nos machucar. E também não podemos parar o tempo para poder refletir sobre qual emoção vamos sentir em determinada situação, se ela vai ser de alegria ou de raiva. Mas a gente pode escolher como vamos lidar com isso dali para frente. A maior parte dos casamentos, eles começam no calor da paixão, e toda paixão cria expectativas. Na paixão tudo é novo, tudo é intenso, é maravilhoso. Afinal de contas, a paixão ela é uma emoção, e toda emoção é explosiva. Nela o desejo sexual é constante, e a atração é irresistível. Mas no casamento e no amor, a rotina prevalece. Por isso é comum os casamentos serem uma indústria imensa de crises amorosas. As expectativas criadas dão lugar a uma ansiedade patológica, a um medo constante. Amar e ser amado é uma relação de permanente conflito e é também uma construção que não tem fim. O amor é um sentimento que não nasce pronto. Ele é como um muro. A gente precisa construir ele colocando tijolo em cima de tijolo. Amar é escolher seguir uma longa jornada, repleta de altos e baixos, de curvas e de retas. Para viver o amor, existem condições a serem cumpridas por ambos os lados. O relacionamento amoroso é uma construção e leva tempo para se fortalecer. Mas se você vive embaixo de um mesmo teto, com a mesma pessoa, onde o clima de posse, de ciúme, solidão, brigas e indiferença fazem parte da rotina, onde não existem projetos individuais e coletivos e nem mesmo espaço para a liberdade do outro, o medo e a ansiedade vão por conta própria destruindo tudo aquilo que levou muito tempo para ser construído. E olha, agora que a gente chegou no final desse vídeo, eu quero te dizer que para poder se relacionar de forma saudável, é fundamental entender que o medo e a ansiedade são parte de quem nós somos. Não podemos evitá-los, mas a gente pode aprender com eles para poder lidar com eles. Relacionamentos amorosos, eles exigem compreensão. Um relacionamento amoroso exige concessões e respeito, para poder a gente garantir a individualidade do outro. O amor é uma construção contínua, feita tijolo por tijolo, baseada em emoções positivas. E lembre-se, amar é uma jornada que envolve altos e baixos, e requer esforço e dedicação de ambos os lados para se fortalecer ao longo do tempo. E eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha ajudado você. E se ajudou, mesmo que a ajuda tenha sido apenas para contribuir com o seu conhecimento, eu te peço que envie ele para aquela pessoa que você sabe que está precisando, para aquela pessoa que está angustiada no seu relacionamento e não sabe por onde seguir. Ou, quem sabe, ela saiba, mas não tem coragem para fazer as escolhas e seguir em frente. Eu te agradeço por chegar até aqui. Até a próxima, fique bem e conte comigo.